Eu quero, antes de tudo, dar uma boa noite aos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Meu nome, como aqui falou o pastor, é Felipe, né? Eu sou paulistano, vim de São Paulo para o Guarujá, para iniciar o trabalho da nossa igreja, aqui na cidade do Guarujá, e hoje já estamos aqui desde 2004, e glorificamos ao Senhor, porque os propósitos dele estão se cumprindo, tanto aqui em Santos, como no Guarujá também, amém? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, eu espero poder ser sim um canal de Deus para a vida de vocês, homens guerreiros do Senhor, nessa noite tão especial. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra lá no livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Vamos lá? Vamos à palavra do Senhor? Você que, como eu, pegou o hábito de digitalizar tudo, né? Adotou esse hábito da vida digital, high-tech. Se você estiver com o aplicativo da Bíblia no celular, eu vou estar lendo com vocês Josué 14, a partir do versículo 6, na versão NVI, tá bom? Então vamos lá. Josué 14, versículo 6, a palavra nos fala sobre quando Calebe recebe Hebrom por herança. E a palavra de Deus nos diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Até aí por enquanto, amém, meus irmãos? Amém? Vamos dar uma salva de palmas à palavra do Senhor. Essa palavra particularmente para mim
é muito prazerosa poder compartilhar ela com vocês. É uma palavra gostosa de ser ministrada numa noite tão especial entre nós, homens do Senhor, tá? O tema da pregação de hoje, eu quero que você olhe para quem está do seu lado, olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim para ele: eu quero ser como você. Olha para quem está do teu outro lado, fala para esse irmão: irmão, eu quero ser como você. Cutuca quem está na tua frente, fala para esse irmão: eu quero ser como você. Amém? Então o tema da pregação dessa noite é: eu quero ser como você. Amém ou não? Porque quando nós lemos esse contexto tão conhecido por nós, que para mim em particular se torna um contexto tão intenso, tão rico, porque você ouve as palavras de Caleb e você pode falar: uau, eu quero ter o mesmo vigor de Caleb, eu quero ter o mesmo ânimo, a mesma fé, a mesma constância de Caleb. Caleb, para nós, e nesse contexto bíblico, obviamente, ele é uma referência. E eu já vou logo direto aqui falar para vocês, meus queridos, você que está aqui hoje, Deus deseja sim, e é para já, levantar você como uma referência. Posso ouvir um amém? É da vontade do Senhor que você seja uma referência de fé, de disposição, de ânimo, de alegria, de santidade. E eu digo para vocês que a palavra-chave, na minha interpretação, eu que amo degustar esse texto, a palavra-chave que eu vejo aqui e também trago para vocês nessa noite é a palavra devoção. Devoção. Se você conseguir refletir e se aprofundar no peso espiritual, obviamente, de maneira positiva, que a palavra devoção ela tem sobre as nossas vidas, eu tenho certeza que você vai conseguir sair em mais esse culto, como tem sido em todos os cultos desse ministério de homens, um pouco mais alinhado e assim gradativamente com os propósitos que Deus tem ao teu respeito. Posso ouvir um glória a Jesus? Quando a gente para ver o significado, simplesmente o significado da palavra devoção, tá? No dicionário mesmo, dicionário normal, comum, a palavra devoção, ela significa apego sincero e fervoroso a Deus. Mas olha que interessante, aqui fala sobre um apego sincero, algo espontâneo, algo agradável, mas também fala que tem a ver com fervor. E quando a gente fala sobre fervor, eu vou além, eu vejo fervor como quebrantamento, sabe, irmãos? Sabe quando você se apresenta mesmo com um coração sensível diante do Senhor? Que você tem aquela expectativa, aquele prazer de saber que a bússola espiritual, que é realinhada todos os dias, prazerosamente você alinha a agulha dessa bússola todos os dias, no teu secreto de oração, no teu momento de devoção, que gera em você uma dependência ao Senhor. O Senhor tem me dado, no início desse ano,
alguns textos muito peculiares para que eu venha ministrar na igreja. O Diego, ele, como diácono lá na casa, ele é testemunha. Abrindo um parênteses aqui, nós temos sim, irmãos, Caleb como uma referência de devoção, e eu vou falar aqui, ponto por ponto, que Deus me deu condição de preparar para ministrar a vocês. Essa palavra não é uma palavra, a gente costuma dizer, requentada, né? E ai de mim, pastor, se tentar pregar uma palavra requentada, porque eu tenho, assim como você tem a tia ali que te dá um suporte, eu tenho a minha esposa também, que fica ali, olha, vai pregar, foi convidado, não prega a palavra requentada, que é feio. Eu falo amém, você tem razão, né? Então lá em casa a gente não tem o hábito de pregar a palavra que a gente chama de palavra requentada, só quando Deus mesmo direciona, né? Mas eu tenho pensado muito em Caleb, eu tenho pensado muito também em Moisés, sabe? Quando a gente, eu não quero que você abra, mas nós vemos hoje, né? Eu faço parte de um ministério que é um ministério apostólico, né? O líder do meu ministério é um apóstolo, meu pastor. Mas eu tenho um coração muito pastoral, mesmo estando dentro de uma visão apostólica, né? E eu digo isso para vocês, porque quando a gente para pensar em Moisés, quando você se lembra de Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 34, lá no versículo 29, acontece algo surpreendente com Moisés. Moisés, ele havia acabado de descer do Monte Sinai pela segunda vez com as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos. E quando ele desce, surpreendentemente, a Bíblia mesmo relata que ele não havia percebido. O rosto dele estava resplandecendo a glória de Deus. E a gente vê um propósito de Deus nisso, para tempos como esse que a gente está vivendo. Porque hoje a gente ouve uma pregação muito enfática sobre a questão da geração Josué, né? A geração Josué, que é a nova geração que está chegando aí. Nós temos cuidado da nova geração. E eu tenho 3 filhos. Uma das minhas filhas até, pastor, é coordenadora na escola lá do Rui e da Cida, minha filha mais velha, a Anitta. E eu tenho meus 2 menores, Raquel tem 15, o Pedro tem 13, e eles fazem parte do que hoje é denominado como a próxima geração, né? A geração Josué, a geração Eliseu. Mas o que será da próxima geração, sem nós, que somos os Calebes, os Moisés? Eles precisam ver algo diferente. Nós temos essa obrigação de transmitirmos para eles esse legado, para cada um deles. Eles precisam ver algo que venha gerar um impacto, algo agradável. Como eu estava conversando com o pastor agora há pouco, com o pastor Natalino aqui agora há pouco, ele estava me falando sobre homens que chegam em casa e antes de chegar em casa eles já deixam pré-avisado, não foi, pastor, que o senhor acabou de me colocar? Deixa pré-avisado, ó, papai está chegando em casa e eu estou cansado, eu já estou avisando que eu estou chegando cansado, então você já prepara as crianças que eu quero chegar, eu quero tomar um banho, eu quero jantar, eu quero dormir, né? E quando a gente toma esse posicionamento, a gente deixa de cumprir um papel semelhante ao de Moisés, que em devoção a Deus mesmo, liderando com muita dificuldade o povo de Deus, naquela peregrinação em direção à terra prometida, a gente viu Moisés ali, buscando ao Senhor, cumprindo com a sua devoção a Deus, até
que ele foi surpreendido e a face dele resplandeceu a glória de Deus, de tal forma que quando ele desceu, como eu estava dizendo aqui, não concluí, vou concluir agora, do Monte Sinai, ele desce, todo mundo de início fica espantado de ver algo completamente sobrenatural, diferenciado na vida dele, mas aquilo chama a atenção de Arão, aquilo chama a atenção dos primeiros israelitas que viram aquela glória na face dele, e aquilo faz com que ele ganhe a atenção não só de Arão, mas dos líderes de Israel. Nós precisamos, irmãos, aprimorarmos a nossa devoção ao Senhor. Nós precisamos. Nós estamos iniciando um novo ano. Nós ainda estamos no dia 7 de fevereiro de 2022. Ainda tem muita água para rolar nesse ano. E eu pergunto para você, como é que está a sua devoção a Deus? Como está a tua devoção? Você consegue imaginar Josué, que não era fraco também, quando ele foi cumprir o papel dele, fazendo o compartilhamento das terras, e ele encontra Calebe, e ele ouve tudo que nós lemos aqui da parte de Calebe. Eu creio que o próprio Josué, que também não era fraco, vamos assim dizer, né? Eu acredito que ele ficou impactado com o posicionamento do próprio Calebe ali, puxa, 45 anos, mantendo a consistência na devoção, na busca, mantendo a chama da fé acesa, o prazer realmente em buscar a Deus, a fé na palavra que não havia se cumprido, mas que aqui se cumpre. Posso ouvir um amém? Se cumpre. A promessa se estabelece sobre a vida de Calebe. Ele teve vigor para esperar, ele teve paciência, ele produziu todo o pacote do fruto do Espírito, vamos assim dizer. E ele ainda diz mais, ele fala, olha, se for necessário, eu tenho a mesma disposição que eu tinha há 45 anos atrás, se for preciso, para lutar contra os gigantes, para possuir a terra que está sendo entregue em minhas mãos. E nós precisamos parar para refletir. Uma tomada de território no Antigo Testamento nunca era realizada sozinha, não. Davi contou com seus valentes, assim como eu creio que aqueles que estavam com Calebe, as gerações que foram formadas ali em meio à devoção dele, tendo a devoção dele como uma referência, com certeza estavam com a mesma disposição de Calebe, e se fosse necessário com ele, com o mesmo vigor, iriam para a guerra, para conquistar plenamente aquele território. Então, quando nós falamos sobre o tema da pregação, eu quero ser como você, eu, pastor Felipe, eu quero ser como Calebe foi, eu quero ser como Moisés foi, eu quero ser como o irmão que ministrou a adoração aqui, eu quero ser como Davi, com o papel que ele cumpriu. Eu quero ser como Elias, que enfrentou tantos profetas no Monte Carmelo, sozinho, porém não cocheando entre dois pensamentos, o fogo de Deus desceu. Eu quero ser como Eliseu. E a tua missão hoje, você que está aqui hoje, se você é casado,
Se você é pai, como eu sou, eu digo isso primeiramente aos pais. A tua missão é fazer com que os teus filhos, a partir de hoje, tenham em você um referencial da glória de Deus, um referencial de uma vida de devoção, um referencial de um homem íntegro, de um homem cheio do Espírito Santo, de um homem que não é inconstante, de um homem manso, de um homem amoroso, de um homem adorador, de um homem quebrantado, de um homem sábio, de um homem que não precisa forçar a barra para os filhos virem para a igreja, não. De um homem que, quando ele pensa em se trocar no domingo para vir para a igreja, a mulher já está trocada, os filhos já estão trocados, está todo mundo bonitinho, está todo mundo cheiroso. Por quê? Porque você é uma referência. O teu dia a dia, o teu testemunho em casa, o teu testemunho na sala, na cozinha, no quarto, no sofá, o teu testemunho dirigindo o carro com a família dentro do carro, indo fazer um passeio aos finais de semana, numa viagem familiar. O teu testemunho tem despertado nos teus filhos e também na tua esposa o desejo de estar com você, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus, amém? Os 45 anos de devoção de Caleb nesse período fez com que uma geração fosse impactada. Fez com que uma geração fosse impactada, irmãos. E eu quero colocar alguns pontos aqui para vocês, tá? Primeiro ponto que eu quero colocar, pontos importantíssimos. Caleb era um referencial de devoção, pois precisamos compreender que o nosso comportamento está diretamente ligado a esse nível de devoção. E o que define o seu nível de devoção é a sua fé na palavra e nas promessas do Senhor. Amém? Existe isso sim. Existe, porque a nossa fé cresce. A nossa fé aumenta quando nós ouvimos testemunhos. Quando nós acreditamos que estamos crendo, a gente ouve um testemunho de alguém que muitas vezes a gente nem imaginava que ia dar um testemunho tão simples, porém tão recheado de fé, que turbina a nossa fé, sabe? Aquele testemunho que vem para turbinar a nossa fé, e você fala: meu Deus, eu quero ter a fé que esse irmão tem. Como que esse irmão consegue crer dessa forma? Como é que esse irmão consegue viver dessa maneira? Porque talvez o nível de devoção dele, o nível de entrega, o tempo que ele realmente dedica no secreto dele com Deus, seja mais profundo, talvez, seja mais intenso que o meu, não sei, mas algo diferente tem. Algo diferente tem. Então nunca há limites para você aprofundar a sua devoção, amém? Um outro ponto que eu preciso colocar para vocês: devoção e amor também são duas palavras diretamente ligadas uma à outra. Quando não emprego o amor nos meus feitos, nada prospera. Devoção sem amor é religião. Amém ou não?
Que o Espírito Santo nos livre da religiosidade, amém, amados? Nos livre de nós sermos homens que venham manter uma vida jogando a sujeira para baixo do tapete e tocando a vida como se nada tivesse acontecendo. Uma hora vai empelotar, uma hora vai aparecer, vai ficar diferente, vai deformar o tapete. E tem uma frase que eu gosto muito, e essa frase é do pastor Eric aqui da igreja de Santos. Ele diz assim: porque tudo é para a glória de Deus, amém? Se eu não expor o pecado me expõe. Eu gosto dessa frase: se eu não exponho o pecado me expõe. E o pecado, quando ele fica oculto, quando ele fica nas áreas onde você permite que haja sombras na tua vida, isso interfere na tua devoção. Se interferiu na tua devoção, isso vai interferir de você se tornar a referência que Deus quer que você venha se tornar, irmão. Para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus empregados, se você tem uma empresa, um comércio. Uma das coisas, antes de eu me tornar pastor integral na obra, eu posso contar um testemunho de 2 minutos, pastor? Estou dentro do tempo aqui, só para edificar a fé dos irmãos. Antes de eu me tornar pastor integral na obra, eu fui, por anos, estilista daquela marca de surf HD. Quem conhece essa marca? Aquela verde-limão, Hawaiian Dreams. Eu que desenhava todas as estampas, as roupas, a coleção. E eu amava o que eu fazia, sabe? Eu amava muito o que eu fazia. Mas só que eu me lembro que na empresa, o meu patrão, o proprietário da empresa, era um japonês. E o japonês, a gente sabe que ele era um japonês cristão. Você sabe que um japonês, ele já é sistemático, né? O japonês, ele tem aquele esquema de ser muito alinhado, muito sistemático. E o meu patrão, ele tinha isso. Mas só que dentro da empresa, na época eu não era pastor. Eu não imaginava que o Senhor me levantaria como um pastor, mas eu sempre tive uma vida de devoção ao Senhor. Ainda era solteiro, nem conhecia a Suzana ainda. Nem pensava que um dia moraria no Guarujá, né? A empresa era em São Paulo, na Rua da Graça, lá no Bom Retiro. E eu me lembro que na minha equipe somente eu que era cristão. Só eu era cristão na minha equipe, no meu departamento de produtos, só eu era cristão. E o departamento feminino, o rapaz, ele era homossexual, né? Mas eu chegava todos os dias 1 hora antes. 1 hora antes eu chegava do meu horário de expediente, eu pedia autorização para o meu patrão. Eu fazia a oração na sala, impunha a mão nas portas, levava o óleo da unção, ungia os umbrais da porta do meu departamento, do departamento desse rapaz que era do feminino, ungia os computadores, as cadeiras, profetizava a salvação sobre a minha equipe de trabalho. Eu não era o gerente de produto, eu era mais um do time. Meus irmãos, eu fiquei na empresa quase 6 anos. No primeiro ano, eu chegava mais cedo e fazia isso. Todo o meu departamento se converteu. Amém? Todo o meu departamento se converteu, pastor. Todo o meu departamento. Era o dia inteiro louvor, era poderoso Deus, o dia inteiro. Deixavam tocando no computador, na época era o CD, né? Colocava CD e ficava, a gente não aguentava mais ouvir a música do pastor do Antônio Cirilo, e era poderoso Deus o dia inteiro. Saía todo mundo para a igreja junto, e comecei a levar todo mundo lá para o Bola de Neve São Paulo comigo, e vamos todo mundo. Aí de segunda-feira, Deus começou a promover isso que eu já chamo e reconheço como um avivamento, né? A nossa postura já traz existência a isso.
E eu me lembro que toda segunda-feira, antes do expediente, nós tínhamos um período de oração. Então vinha todo mundo, vinha toda a equipe, vinha a equipe do quarto andar, que era a minha equipe da parte de produção. Então vinha o pessoal que era católico, que era evangélico, poucos eram evangélicos, alguns haviam acabado de ganhar para Jesus. Vinha o rapaz que era homossexual, pessoal do financeiro, e ali o meu patrão me chamava para fazer uma oração, dar uma palavra. E Deus começou a agir, irmãos, sabe? Quando nós lançávamos coleção, Alto Verão, aí colocava as peças dos representantes, que também eram cristãos, se converteu todo mundo, foi uma maravilha. Colocava lá as peças nas araras, no showroom, para receber os lojistas, né, da Grande São Paulo. Aí os representantes iam lá e me chamavam: Filipão, você pode ungir peça por peça? Unge, faz uma oração, vamos consagrar tudo ao Senhor. E eu glorifico a Deus, porque logo após isso, quando eu comecei a crescer profissionalmente, mas em santidade, em devoção a Deus, sempre buscando, orando, mesmo solteiro, dizendo não às tentações, porque eu sei que tem muita gente solteira aqui. Guarde o seu coração, amém? Você que é solteiro, amém ou não? Quem é solteiro aqui, levanta a mão, está esperando no Senhor. Guarde o seu coração. Confie como eu confiei, que Deus vai trazer para você a mulher que Ele tem para você. Ele vai preparar o bom encontro aqui dentro dessa igreja abençoada. Posso ouvir um glória a Deus? Vai preparar, Ele prepara. Se você guardar o teu coração, foi assim comigo. Quando eu vi que as coisas estavam indo bem, comecei a galgar um crescimento maior, o que aconteceu? Sem brincadeira, eu preciso contar isso para vocês. Eu falei: agora eu estou solteiro, eu não estou me relacionando com ninguém, só com Jesus. Eu havia conversado com o meu pastor de trazer o meu departamento de produto para o Guarujá. Nós já havíamos iniciado o trabalho aqui no Guarujá, da igreja. Conclusão: deu tudo certo, fui abençoado para trazer o departamento para cá, numa época que poucos trabalhavam de home office, como se trabalha hoje, né? Irmão, sem brincadeira, eu estava voltando do almoço, eu atravessei a rua, e eu sempre tomava café da manhã com o pastor Jarbes de Alencar, nessa época, porque a igreja dele era do lado, a gente comia pão na chapa, tomava cafezinho no mesmo barzinho da esquina, isso há muitos anos atrás. Eu estava atravessando a rua do almoço, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, no meio da rua, lembro até hoje. Ele falou assim: você está preparado? Eu não entendi nada. Aí quando eu atravessei a rua, ele falou de novo: você está preparado? Eu vou te levantar como pastor e vou te enviar para o Guarujá. Me deu uma data. Nunca aconteceu isso comigo, pastor. Deus me deu uma data, 30 de julho de 2004. Eu peguei aquela data, eu buscava o Senhor, eu sempre busquei ser mesmo um jovem, que é um jovem pentecostal, mas eu sempre fui alguém muito bíblico, sabe? Eu sempre busquei fundamentar tudo na palavra na minha vida. Eu peguei aquilo e guardei no meu coração, sabe? Falei: olha, vou guardar essa data, né, que veio aqui para mim, vou guardar no meu coração. Vocês não acreditam. Sabe que dia que eu mudei para o Guarujá? 30 de julho de 2004. Foi a data que tudo se alinhou e eu estou aqui até hoje. Por que eu estou testemunhando isso? Eu não ia testemunhar isso, né? Mas eu fiz questão de testemunhar isso para vocês, irmãos, porque, como eu li aqui para vocês, a devoção sem amor, ela não tem valor algum. Ela não tem valor. Quando
a devoção, ela é por obrigação ou por interesse. É difícil a oração passar do teto, né? Mas tem uma frase que eu coloquei aqui: quando a minha devoção não é por amor, tudo o que sonhei começar, terei o pesadelo de não terminar. Tudo o que sonhei começar, terei o pesadelo de não terminar, por falta de amor, sem empregar o amor na devoção. Busque ao Senhor de todo o teu coração, amém? Busque ao Senhor, independente se Ele vai te dar, se Ele não vai te dar. Faz do Senhor o teu melhor amigo. Você que é solteiro, guarda o teu coração, as tentações virão. Você que é casado, não se permita sustentar essa crise que você está vivendo no teu casamento. Você precisa avaliar essa crise conjugal como algo inaceitável. Amém ou não? Inaceitável, irmãos. Tudo que você precisa é ter uma referência. Você tem o seu pastor como referência. Você tem líderes nessa casa como referência, para que você venha se tornar de uma vez por todas, pelo amor de Deus, uma referência. A sua mulher anseia por você se tornar a referência que ela sempre sonhou. Amém, queridos? Tem um monte de esposa dentro da igreja, serva de Deus, infeliz no casamento, porque assim como o pastor Natalino, nós também ministramos muitos casais. E quando você ministra o casal e a mulher começa a abrir a boca e falar o quanto ela está infeliz, frustrada, decepcionada, desesperançosa, o marido fica chocado, porque falta essa sensibilidade, falta essa sabedoria, falta esse tato espiritual. Puxa, se Deus é amor, se Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde, porque tem tanto homem que parece mais homem das cavernas dentro da igreja, hein? Você acha que você vai chegar onde assim? Porque a falta de devoção, ela vai ter um reflexo extremamente negativo para todas as áreas da tua vida. É algo muito singular, mas é algo muito real. Porque quando a tua devoção está a desejar a tua vida com Deus, nada vai bem. E quem está ali buscando, como a maioria das esposas que ficam ali chorando, se derramando, falando, puxa, ele vai na igreja, ele frequenta os cultos, ele é até obreiro, às vezes, na casa de Deus, tem gente que é obreiro, que é para todo mundo. A palavra vai de encontro a todos. Às vezes está aí na obra, e você não tem coragem de chegar no pastor e falar, pastor Natalino, o senhor sabe quantos anos eu estou aí com o senhor, eu, a minha esposa, mas meu casamento está por um fio. Eu acredito que Deus está falando com você nesse momento. Eu acredito. Ainda há tempo de você resgatar o seu casamento. Ainda há tempo de você resgatar a amizade, a confiança da sua esposa e dos seus filhos, que não querem nem mais permanecer do teu lado. Quando você chega em casa, você cobra muitas vezes que eles estão intocados no quarto. Eu chego em casa, não é possível, eles ficam intocados no quarto, porque eles têm medo de você. Olha o papel
você tem desempenhado em casa, controverso ao do Mestre, que se apresenta como alguém manso e humilde para nós. Amém, amados? Lembre de Caleb. Lembre de Caleb. Ele chegou até onde ele chegou, marcando de uma maneira positiva, abençoada, toda a geração que estava sendo formada com ele. Eu acredito que com muita alegria, ele estava ali com um time pronto com ele, a poder conquistar, se necessário, a bênção, a promessa que havia se estabelecido sobre a sua vida. Será que você não percebe que muitas vezes você deixa de conquistar muitas coisas na sua vida? Porque a bênção de Deus para o pai de família, ela é corporativa para o contexto familiar. A bênção de Deus é para você, é para a tua esposa, é para os teus filhos. Se você é recém-casado e já se encontra com problemas conjugais, é para você e é para a tua esposa. Ainda há tempo, você não tem filhos, reveja o seu relacionamento com ela, realinhe esse relacionamento. Por que eu digo isso? Porque tem um último ponto aqui que eu quero colocar, que eu vejo que é muito importante. Eu não me aprofundei muito nesse contexto de Josué, porque é um contexto muito conhecido por todo mundo, amém, amados? É um contexto, e eu sei que esse momento é um momento especial, o pastor me explicou, um momento a gente está compartilhando, amém, queridos? A gente está aqui trazendo para vocês algo do coração de Deus, amém? Amém, igreja? Mas o último ponto, ele fala o seguinte, olha só: importa sim como você começa e como você termina. Pare de dizer esse jargão, não importa como eu comecei, mas importa como eu vou terminar. Esteja disposto sim, se for necessário, para recomeçar, mas para recomeçar sempre da maneira correta, para também concluir da maneira correta. Dá uma salva de palmas a Jesus, amém? Glória a Deus. Importa assim como você começa e como você termina. Quer ver que interessante? Se você abrir rapidamente em Eclesiastes capítulo 7, lá no versículo 8, tá? Se você abrir lá em Eclesiastes, abre comigo. Capítulo 7, versículo 8. Aqui, a palavra diz assim, presta atenção: o fim das coisas é melhor que o início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Aqui tem duas revelações bíblicas para as nossas vidas, olha só que interessante. O fim das coisas é melhor que o seu início, mas aqui não está falando que o início foi ruim, está falando que o fim vai ser melhor que o início, está dando a entender que o fim vai ser melhor. Então o início foi bom, amém, amados? Então aqui está querendo dizer que o início foi legal, que o início foi uma bênção, cara. Valeu a pena, o início foi na pegada com Deus, na presença do Senhor. Eu me mantive firme, constante, consistente, confiante. Não deixei o meu nervoso transparecer para a coluna mais frágil da minha casa, a minha linda e princesa e rainha do lar, a minha esposa.
Uma coisa que muito homem tem que aprender: pare de levar tantos problemas para sua esposa, comece a levar soluções. Amém ou não? Cara, a mulherada está precisando ouvir solução, sabe? Não estou falando para você esconder coisas da tua esposa, mas tem muita mulher que depois desses 2 anos tão ativos que nós temos vivenciado, de pandemia aí, agora a gente está vendo essa Omicron, né? Que vem sutil, mas derruba também. Tanta gente que tomou vacina, né? E mesmo com primeira, segunda dose, terceira dose, contraindo de novo aí o Covid. Você já parou para pensar? É a fase da tua retomada, guerreiro do Senhor. Você que Deus constituiu para ser cabeça, se é casado, se está noivo, está se preparando para o matrimônio, já vai aprendendo. Se está tendo um namoro santo, já vai se preparando também. Se está solteiro, vai sendo treinado. Águia voa com águia, amém ou não? Águia voa com águia, cara. Olha quanta águia aqui, cara. Voa com os homens de Deus que estão na presença, buscando em devoção. Olha que coisa linda, plena segunda-feira, casa cheia, saomarada aqui buscando, né? Falei, pastor, que bênção, não tem isso no Guarujá. Vou implantar esse trabalho lá. E falei que eu vou implantar, vou organizar e vou chamar ele para inaugurar o primeiro para... É verdade, não é? Amém, é verdade, é essencial. Olha só, plena segunda-feira, primeiro dia útil da semana, vocês estão aqui, ó, na casa do Pai, bebendo da fonte, amém? Para ter uma semana próspera, para iniciar uma semana revendo o quesito da devoção. E ele fala aqui, né? E o paciente é melhor que o orgulhoso. Você não é o dono da verdade. Você tem que aprender a reconhecer que nem sempre você está certo. Aprenda a reconhecer que você erra. E erra demais. Você não é a vítima. Pelo contrário, as vítimas estão ao teu redor, dentro da tua casa. Quando você olha que as pessoas não têm mais prazer em estar ao teu lado, você acha que é o diabo que está atuando. O diabo está agindo, pastor, na minha casa. Minha mulher não quer vir para a igreja, meus filhos não querem vir para a igreja. É um levante do inferno. Entenda o seguinte: antes de você culpar o diabo, que literalmente é o inimigo das nossas almas, entenda que para ele agir, antes de tudo, você precisa abrir a porta, você precisa dar brecha, irmão. E tem muito homem aqui dando brecha, cara. Tem muito homem aqui vacilando. Tem muito homem que a responsabilidade não é do diabo, é tua, meu irmão. Antes de você acusar que é o diabo quer agir, está lá na palavra. Jesus nos advertiu que ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. João 10:10, amém ou não? Mas antes, reveja o teu posicionamento. Reveja o seu posicionamento, amém? Reveja o seu posicionamento. Porque está faltando posicionamento. A tua mulher não quer vir para a igreja por sua causa, porque ela olha para você, ela fala, é um dissimulado, eu não suporto mais. Chega na igreja, ele dá paz do Senhor, sorriso para todo mundo, abraça, é amoroso, é solícito. Em casa ele é um grosso, é um estúpido, não me dá atenção, não assiste uma televisão comigo, não senta no sofá, só me cobra. Pô, mas não tem nada para comer, meu. Puxa, meu Deus. Aí você fala, estou com um levante, estou com uma crise na minha área sexual.
Minha mulher, ela não quer ter nada comigo. O inimigo está agindo até na intimidade, é óbvio. Você fornece para a tua esposa um dia, uma tarde, uma noite regada a indiferença, a estupidez, a frieza espiritual. Cara, primeira pessoa que tem que ver que você tem uma vida de devoção é a tua mulher, são os teus filhos. É lindo quando a mulher sabe que o marido tem todos os dias aquele tempo dele de devocional, para ele entrar, para ele orar, adorar. Ele sai renovado, com um sorriso, como foi falado aqui, como Moisés, com o rosto resplandecente daquela glória. Ele abençoa os filhos, ele chama os filhos no devido tempo, fala: vamos fazer um estudo bíblico aqui em casa, vamos, todo mundo pega a sua Bíblia, vamos compartilhar a palavra. Quando o pai toca um violão, no meu caso, meus filhos, minha filha toca violão, pega o violão, vamos fazer uma adoração. Está doente, antes de qualquer coisa o pai vai ali e fala: vamos orar, põe a mão sobre a enfermidade, sabe? Ora pela esposa que está enferma, trata com carinho. Você não precisa de muito para se transformar na referência que você não tem sido. Amém ou não? Então deixa o orgulho de lado, seja paciente. Está faltando homens pacientes no corpo de Cristo. Isso está em falta. A paciência hoje, mais do que um elemento do fruto do Espírito, eu vejo como uma virtude essencial para a vida do cristão, porque ela nos ensina que nós devemos confiar em Deus, esperar, mas agir nos bastidores em devoção, renovando as nossas forças, mantendo sempre o vigor de Calebe, para que as pessoas olhem para nós e vejam: ele permanece no Senhor. As lutas estão aí, mas ele permanece no Senhor. Ele permanece no Senhor. E eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. Quando você chegar nesse ponto, os teus filhos falarem: eu quero ser como meu pai é. O teu filho falar: eu quero ser o homem de Deus que meu pai é. A tua filha olhar para você e falar: eu quero ser a pessoa de Deus que o meu pai é. A tua esposa falar: eu quero ser tão devota como o meu marido é. Eu quero ser tão cheia de Deus como meu marido é. Meu marido é o meu primeiro pastor. Antes de eu ter o pastor e a tia como meus pastores, eu tenho o meu marido como meu pastor, aquele que me aconselha em primeiro lugar, aquele que ora por mim, intercede por mim. Amém, amados? Dê uma última salva de palmas a Jesus. E eu encerro dizendo para você: seja forte. A atmosfera adversa não pode definir suas conclusões. Extraia sempre o melhor do ambiente que você está inserido. Siga esse exemplo de Calebe. Não é porque você está enfrentando uma tempestade que você tem que se tornar uma pessoa tempestuosa. Amém ou não? A devoção, ela constrói, a incredulidade destrói. E não se esqueça: vidas dependem do seu posicionamento com Deus. Vidas dependem do seu posicionamento com Deus. E eu encerro dizendo para vocês uma frase que eu vi uma vez num adesivo colado atrás de uma Fielder daquelas bege prata, sabe que prata bege, assim, eu não sei dizer, aquele prata bege. Meus filhos estudam na escola da Cida Ricks e do Rui Silva, desde o berçário, né? Há 15 anos. E uma das vezes eu estava me preparando para uma ministração que eu ia fazer, acho que para casais na igreja, eu não me lembro, já faz tempo. E eu estava na fila dos carros para pegar meus filhos e estava escrito no vidro desse
esse carro, essa frase que eu vou ler para vocês: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Amém? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Você quer ser uma referência de Jesus? Você deseja isso? Se tornar uma referência como Caleb, como Moisés, como tantos homens de Deus, como o seu pastor, como os líderes dessa casa. Comece na sua casa. Comece no seu contexto familiar. E a partir daí, tudo vai fluir. E você vai viver um tempo novo. Amém? E você vai cumprir plenamente o teu propósito como cristão aqui na terra. Mas comece em casa, não se esqueça. Jesus iniciou, antes de implantar a igreja, o seu ministério dentro de um ambiente familiar com os discípulos. Está aí um modelo. Amém, amados? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Essa palavra, ela tem valor tanto para nós que estamos aqui hoje como cristãos, homens assíduos na casa do Senhor, mas ela também é para você que está nos visitando, ou seja, uma palavra direcionada para todos que estão aqui. Você que deseja tomar posse dessa palavra e se tornar uma referência de devoção, de legítima devoção, fique em pé no seu lugar nesse momento. Eu quero abençoar a tua vida, quero fazer uma oração. Pastor, estou no tempo certinho, hein? Comecei 8:55, agora é 20:00 redondinho. Glória a Deus, hein? Como Deus é lindo, né? Eu quero que você coloque, meu guerreiro do Senhor, amado de Jesus, os teus olhos agora em Jesus. Para que isso aconteça, feche os teus olhos. Mergulhe nessa palavra. Reflita em Caleb, 45 anos pacientemente esperando no Senhor, livre de qualquer orgulho. Alguém que começou bem, começou super bem. Quer uma lição de casa para você? Eu deixo. Leia em casa Números 13 e Números 14. E ali você vai aprender com a conduta de Caleb desde o início, quando ele foi chamado para espiar a terra, convocado através de Moisés pelo Senhor, junto com Josué e os outros 10 líderes das tribos de Israel. Você foi chamado por Deus para construir uma história maestral que venha glorificar o nome de Jesus através da tua vida, sim. Como cabeça abençoado que você foi chamado para ser dentro do teu lar, como um homem que sairá daqui com esse objetivo de se tornar uma referência de legítima devoção, de uma devoção santa, fervorosa, para tua esposa, para os teus filhos. Se você é solteiro e os teus pais não são convertidos ainda no Senhor, seja uma referência de um jovem solteiro, um homem solteiro de devoção também para os seus pais que ainda não estão no Senhor. Essa é a tua missão. O ano está começando, a semana está começando, e eu profetizo e declaro sobre a tua vida que grandes coisas
fará o Senhor por você, por nós. E por isso, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Ti nós nos alegramos. Nós cremos, Senhor, que o propósito das nossas vidas está centrado em Ti. E para que esse propósito, Senhor, e para que a nossa vida se torne uma vida de propósitos em Deus, aqui na cidade de Santos, nós oramos a Ti, Senhor. Ouve, atende a nossa oração nesta noite, Senhor. Nós reconhecemos aonde erramos, aonde pecamos, aonde falhamos, aonde fomos negligentes para com aqueles que dependem do nosso posicionamento com Deus, para com aqueles que amamos, que compõem, Senhor, a base da nossa vida cristã, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos de sangue. Por isso, Pai querido e Pai amado, Pai santo, Pai celestial, em nome de Jesus, levanta-nos para um tempo novo, Senhor. Nos dá o vigor, a força, a fé que havia em Calebe, Senhor, e torna-nos semelhantemente referenciais de devoção. É assim que eu oro e abençoo a tua igreja, abençoo os teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê, dá um glória a Deus e uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa ministração simples, mas que eu pude preparar com muito amor e carinho para todos vocês, amém? Deus abençoe, um beijo, fiquem na paz do Senhor. Glória a Deus. Pastor, glória a Deus. Quer tirar uma foto, fazer um... Tá animado, vai agitar a moçada lá, hein? Vou mostrar pro pessoal a foto para animar o pessoal tem que fazer lá o uso de obras. Olha lá. Segunda-feira. Então, pegar o pessoal. Todo mundo levanta a mão. Dá glória a Deus aí, todo mundo. Olha lá. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Aê, glória a Deus. Queridos, a gente sempre é chamado, numa expressão mais vulgar, chamado na bucha, né? Fala para quem está do seu lado, seja tu uma bênção, meu irmão, seja bênção. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Olha, o pregador, ele sabe o que está falando, mas não sabe o que está dizendo. O pregador, ele sempre sabe o que está falando, porque se prepara, ora, mas o que realmente está acontecendo, só Deus sabe.